Olá, olá, olá! Sou a professora Vanessa e vamos agora revisar algumas figuras de linguagem. Lembrando, figuras de linguagem é quando nós estamos usando a linguagem no seu modo conotativo. Lembra? C de coração, tá bom? E aí, ao contrário da linguagem denotativa, com D de dicionário, que é a linguagem no seu sentido mais literal. Aqui, vamos falar de figuras de linguagem, a gente está falando da linguagem conotativa, que é a linguagem figurada, a linguagem criativa, quando você quer ser mais expressivo na comunicação. Ok? Para começar, vou mostrar aqui os exemplos para vocês irem acompanhando. Bora lá. Então, a gente tem antítese. O que é antítese? É quando você tem ideias contrárias numa frase sem formar contradição. Então, só estão juntas para definir ou dizer alguma coisa. Por exemplo, no meio do ódio, descobri o amor. Então, aqui não há uma contradição. Muitas coisas ruins estavam acontecendo, mas ali no meio eu descobri uma coisa boa. Basicamente é isso. Então, quando não há uma contradição, você tem antítese. Se houver contradição, aí é paradoxo, ok? Só para você saber a diferença, você saberia a diferença de antítese para paradoxo. Antítese, ideias contrárias juntas, paradoxo, ideias contrárias que formam algum tipo de contradição, que é para ampliar, digamos assim, a reflexão, ok? Próxima figura de linguagem, comparação. É quando você usa algum tipo de conectivo, geralmente o como, para estabelecer uma relação de sentido entre duas coisas. Por exemplo, seus olhos são como jabuticabas maduras. Então, provavelmente o olho da pessoa é doce, digamos assim, tem um olhar doce, e escuro, preto, como uma jabuticaba. Então, a comparação é isso, quando você estabelece uma comparação explícita, porque você está colocando alguma palavra, alguma expressão que estabeleça essa comparação, como, tal qual, feito, até o verbo parece. Hipérbole, próximo. Hipérbole é quando você tem um exagero intencional na sua comunicação para ser mais expressivo, né? Então, eu estava com fome de leão, chorei um rio de lágrimas. Então, isso é uma hipérbole. Você não chorou de verdade um rio, mas você chorou bastante, você quis intensificar esse choro. Então, hipérbole é quando você tem um grande exagero. Eufemismo é basicamente o contrário, é quando você tenta amenizar alguma situação ou informação ruim. Então, no lugar de você falar, ele morreu, você fala, ele foi morar com os anjos. No lugar de você falar, nossa, ela é fofoqueira, você fala, nossa, ela faz biografias não autorizadas. Ou ele é muito mentiroso, nossa, ele falta com a verdade. Então, todos esses exemplos que eu fiz são eufemismos. Você está tentando suavizar uma informação que é meio dura, ruim. Próxima figura de linguagem, ironia. Ironia, tem uma galera que até gosta bastante de usar a ironia, beirando ali o sarcasmo, né? Ironia é quando você fala uma coisa querendo dizer o contrário dessa coisa, né? Geralmente para estabelecer humor, estabelecer humor é o básico, né? Então, por exemplo, nossa, como você é pontual, só te esperamos por 2 horas. Então, na verdade, ele não é pontual. Então, quando você diz uma coisa querendo dizer o contrário, você tem uma ironia. Próximo, metáfora. Quando a gente faz uma comparação, você tem a palavra como, tal qual, parece, estabelecendo a comparação explícita. A metáfora é uma comparação implícita, onde você não usa a palavra como. Uma coisa é outra, uma coisa é dada como outra, para estabelecer ali a metáfora, a aproximação das duas coisas. Então, o coração dela é um oceano de mistérios, ele tem um coração de gelo. Então, aqui são metáforas, tá vendo que uma coisa é outra. O menino era uma estrela brilhando na sala. Então, aqui, metáfora, você faz uma comparação que é implícita, não tem o como, não tem o tal qual, não tem o parece, não tem nenhuma palavra que estabeleça explicitamente aquela comparação. Metonímia é quando você basicamente tem a parte pelo todo. Alguma coisa representa uma coisa maior, digamos assim. Então, gosto de ler Machado de Assis. Na verdade, você não pegou lá um moço que já morreu, né? E vai ler ele. Não, você está falando, usando o nome do autor para representar a obra dele. Outro exemplo. Tomou 2 xícaras de café. Então, aqui, xícara, recipiente pelo conteúdo. Outro exemplo, comprei essa casa com o suor do meu trabalho. Você não pegou lá sua camiseta suada de trabalhar, foi no banco, torceu para pegar trocar por uma casa. Não, então quando você pega alguma coisa para representar algo maior, ou o contrário também, metonímia.
Onomatopeia. Onomatopeia é a figura de linguagem onde você tenta escrever um barulho, um ruído. Então, pode ser barulho, pode ser de um soco, onomatopeia de luta, sabe? De super-herói, que eles estão ali batendo, a porta batendo, barulho de animais. Qualquer ruído, qualquer coisa que você tente escrever, usar letras para representar um ruído, um som, vai ser uma onomatopeia. Então, aqui pode ser miau, pum, tic-tac, crack, ping-pong. Então, tudo que tenta, o pan do soco, né? Tudo que tenta escrever com letras um barulho, onomatopeia. Próxima, personificação, que também tem um nome chique, digamos assim, de prosopopeia, as duas são a mesma coisa, tá? Personificação é quando você dá uma atitude, uma ação, uma emoção, alguma coisa que seja propriamente humana para um animal, um objeto, uma emoção, um ser inanimado, digamos assim. Então, o vento sussurrou no meu ouvido. Sabe quando o vento passa e faz aquele barulhinho? Então, é como se estivesse sussurrando para você alguma coisa. Mas o vento não sussurra, é só o barulho dele passando. Então, aqui eu tenho uma personificação. Eu estou atribuindo o sussurrar, que é uma ação humana, para o vento, que não é humano, ok? Personificação atribui uma coisa humana para alguma coisa que não é humana. Pleonasmo. Quando você está fazendo, digamos assim, dizendo duas vezes a mesma coisa, você tem um pleonasmo. Se for na linguagem do dia a dia, é uma redundância e você deve evitar. Agora, tem alguns contextos poéticos, na crônica, num conto, numa novela, que até faz sentido aquele pleonasmo para ampliar ali o sentido, dar uma intensificada exagerada, né? Então, mas no geral, é quando você diz duas vezes a mesma coisa. Se for no dia a dia, redundância, evite. Se for no texto, se for intencional, a gente vai chamar de pleonasmo. Então, subir para cima, ver com os próprios olhos, não dá para você ver com o olho do outro, né? Entrar para dentro, a mim me parece justo. Então, esse tipo de expressão no dia a dia evita, porque é redundância, mas às vezes dá para fazer um pleonasmo, uma redundância, digamos assim, intencional no texto, na poesia, na prosa poética, né? Então, aí você tem um pleonasmo, figura de linguagem que você diz, uma repetição para enfatizar algo. Polissíndeto é quando você tem a repetição de alguma conjunção, geralmente é o e, o nem, o ou, às vezes o mas. Então, você fala várias vezes aquela conjunção em várias orações, é o polissíndeto. O contrário é o assíndeto, tá? Então, ele cantava, ou dançava, ou sorria, sem parar. Chovia, ventava e relampejava sem trégua. Então, quando você tem esse ou, mas, nem, então você tem um polissíndeto, é um uso exagerado ali das conjunções. Você lembra que síndeto tá para conjunção, ok? Então é isso. Quem é meu aluno, eu sei que vai ter prova essa semana disso, então fiz esse resumo para você estudar. Mandei aqui 2 exercícios para. Ah, não, eu coloquei um só, depois eu coloco outro. Um exercício para treinar, dinâmico, um de escrita. Qualquer dúvida, me manda lá no WhatsApp para eu te ajudar. E se você não é meu aluno, vem para o clã, eu vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo, ok? Tchau, tchau.